Irmãos, abra sua Bíblia então no Salmo 61, se Deus quiser nós vamos encerrar esse Salmo hoje, Salmo de número 61. Deixa eu só fazer uma breve retrospectiva, recapitulação do que nós já vimos aqui nesse Salmo. Nós vimos que esse Salmo, na realidade, apresenta classicamente o padrão dos salmos de lamentação. Você tem um clamor, você tem a situação que está levando a esse clamor, uma situação difícil, você tem uma petição e você tem uma promessa, né? Esse é um dos salmos prediletos de Spurgeon, que ele considerava uma pérola do saltério. Nos versículos 1 e 2, nós encontramos o clamor, uma oração por livramento. Ele vai dizer que é um clamor urgente, ouve o meu clamor, ó Deus. E ele vai dizer também da necessidade de resposta, atenta para a minha oração. Qual é a situação? No versículo 2 ele vai dizer que a situação é uma situação de exílio. Há uma discussão sobre qual a causa que motivou esse exílio, mas eu percebi que uma boa quantidade de comentaristas entende que ainda é aquele exílio provocado por Absalão, né? Que fez com que Davi saísse rapidamente de Jerusalém. Então ele tem lá está lamentando esse exílio desde os confins da terra. Eu clamo a ti, né? É um exílio, e possivelmente esse confins da terra não seja uma questão meramente geográfica, mas aquilo que ele está sentindo, né? Ele está sentindo realmente longe, sentindo falta de estar na casa do Senhor. Está sendo doloroso esse exílio, tanto é que está provocando nele o abatimento. Clama a ti com o coração abatido, né? Antigamente não se usava muito a palavra depressão. Depressão é uma palavra cunhada mais recentemente, né? Mas você ouviu falar em melancolia, lembra? Você ouvia falar em abatimento. Então, possivelmente, o que Davi está sentindo é isso. Ele não está conseguindo resistir, não está tendo forças. Está dizendo que não tem mais forças para lutar contra esse problema. Por isso, ele clama a Deus por segurança. Põe-me a salvo na rocha mais alta que eu. Para ajudá-lo a enfrentar o problema, ele lança mão de lembranças de circunstâncias em que Deus interviu em seu favor. Olha o versículo 3, ele começa assim: pois tu tens sido. Tem sido, remete ao passado, e também ao presente, é óbvio, não ao futuro, né? Tu serás, né? Mas tu tens sido, foi no passado, está sendo agora, e essas lembranças têm ajudado a fortalecer a confiança daquele rei que está sendo perseguido e está sofrendo tanto. Quem não tem memória não tem passado, e quem não tem passado não tem esperança de futuro. Eu sei que tem a ver, e ao mesmo tempo não tem tanto a ver com esse texto, mas eu estava numa conversa com alguns pastores e apresentando algumas coisas para eles, e eu estava colocando a necessidade de nós mantermos algumas boas tradições. Uma delas é o cantor cristão, irmãos. Por incrível que pareça, tem muitos cultos batistas que não se canta mais no hino. Estão cantando os cânticos da moda, mas os hinos estão sendo deixados de lado. Eu falei para aqueles pastores o seguinte: espera, quem não tem passado
não consegue interpretar bem o presente e também não se prepara para o futuro. Não pode ter expectativa em relação ao futuro. E isso tem me trazido graves preocupações em relação às igrejas batistas e até as igrejas evangélicas tradicionais como um todo, que têm esquecido da sua história e têm abandonado a sua história. Os argumentos do passado servem para nos dar confiança no presente, né? Mas também Davi, no versículo 3, ele vai dizer que a segurança que ele tem vem do Senhor. Tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Deus é que garante a segurança. A segurança de Davi não estava em quem ele era, não estava no seu exército, mas em Deus. Davi venceu, irmãos, as lutas até aquele momento, e a gente sabe que ele venceu depois também, porque Deus é o refúgio, Deus é uma torre forte contra o inimigo. No versículo 4, ele então vai manifestar o seu desejo. Qual é o desejo de Davi? É interessante, irmãos, tem algumas expressões que eu luto para não usar. Por exemplo, sonho de Deus. Alguma vez na Bíblia você viu essa expressão escrita? Eu não sei. Talvez você tenha encontrado. Você já viu Deus sonhando na Bíblia? Eu não sei. Você já viu alguma? Alguém já viu aí? Essa expressão sonho de Deus. Então são expressões usadas que vai se difundindo e que botam nas músicas, não é? E daqui a pouco se torna tão comum e a gente começa a admitir como se fosse algo verdadeiro. Irmão, Deus não sonha. Nós podemos sonhar. Até podemos sonhar. Mas cuidado para que os seus sonhos não estejam de acordo com aquilo que Deus quer. E aí não adianta sonhar. Deus vai realizar seus sonhos. Peraí, como assim? Eu posso garantir isso? Eu sonho de ter um Corolla 2027. Vai ficar no sonho. Sim. Deus não vai me dar um Corolla. Não pode ser, né? Que sabe, né? De repente, o Elon Musk resolve, ela tem um camarada lá. Mas, fora essas baboseiras, irmãos, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente achar que os nossos sonhos são sonhos de Deus. Né? Deus não sonha. E cuidado com aquilo que você anseia. O que Davi ansiava? Qual o maior desejo de Davi? Era a comunhão com Deus. Quando o irmão disse assim, eu quero agradecer por estar na casa do Senhor, às vezes são coisas tão fáceis para nós, coisas tão simples, e a gente não agradece por isso. Não olha isso. E pior, às vezes nós não desejamos isso. Isso que é mais grave. Então, o desejo de Davi é a comunhão com Deus. Para sempre anseio habitar na tua tenda. A alegria de Davi não era o palácio, irmãos, mas o tabernáculo. A alegria de Davi não eram as riquezas, mas sim a presença de Deus no meio do povo. É isso que ele mais desejava, a presença de Deus. Isso é muito importante, não é? A presença de Deus é o que eu mais quero. Mais do que tesouros, mais do que bens, mais do que um Corolla 2027. É a presença de Deus. Então, às vezes a gente luta para ter coisas nessa vida e esquecemos daquilo que de fato importa. Ele também pede por proteção. Ele fala assim, anseio habitar a tua tenda e refugiar-me
no esconderijo das tuas asas. Essa é uma linguagem poética, lindíssima. Quando a tempestade chega, o lugar mais seguro é estar debaixo das asas de Deus, até que as calamidades passem. E elas vão passar. Sim? Entende isso? Mas tem que se abrigar debaixo das asas do Senhor. Davi, então, nos versículos 5 a 7, ele vai reconhecer aquilo que Deus faz. Ele começa o versículo 5 dizendo: pois ouviste os meus votos, ó Deus. Deus ouve, Deus atende. Deus ouviu aquela oração lá no versículo 1, quando ele clamou a Deus, suplicou a Deus para que Deus atendesse a oração dele. A oração de Davi foi respondida. Conforme diz o pastor Hernandes Dias Lopes, a oração feita por Davi é respondida por Deus, que ouve e atende, ouve e socorre, ouve e liberta, ouve e tira o espírito angustiado e cobre com vestes de louvor. São palavras do pastor Hernandes Dias Lopes. É isso. Esse é o nosso Deus. E Deus dá a melhor herança para Davi. Deste-me a herança que concedes aos que temem o teu nome. Deus é um Deus que se relaciona. Deus sempre teve uma aliança com o seu povo. Nós vivemos em aliança com Deus. Deus, ele garante as bênçãos para aqueles que são fiéis, para aqueles que o buscam de coração sincero. A herança prometida por Deus, aquele povo de Israel, era a terra prometida. A herança que nós temos nessa nova aliança é a vida eterna que teremos com Ele. Ele nos garantiu isso, irmãos. Deus também garante a Davi uma descendência que vai governar. Versículo 6 vai dizer assim: prolonga os dias do rei por muitas gerações de seus anos de vida. Davi governou por 40 anos. Realmente foi um tempo grande de governo, né, de reinado. 40 anos. Mas aqui está dizendo de geração em geração. Passam-se gerações e Davi então estaria governando. Obviamente, irmãos, que aqui não está se referindo necessariamente somente para Davi. Aqui há uma profecia para o reinado messiânico, para o Messias que viria da linhagem de Davi. E será um governo por muitas gerações, ou então um governo eterno. Jesus vai reinar para sempre, e ele já reina dessa forma. Mas eu quero dar uma olhadinha no versículo 7, com mais cuidado agora. O versículo 7 vai falar sobre a permanência eterna que Deus concede. O versículo 7 vai dizer assim: esteja ele para sempre no seu trono diante de Deus. Envia o teu amor leal e a tua fidelidade para protegê-lo. Amor leal e a tua fidelidade. Davi está orando aqui, na realidade, por ele, para que ele esteja sentado no trono. E Davi está pedindo que o seu reinado seja um reinado longo. Mas essa ideia aqui de para sempre, é lógico que ele está olhando não somente para si, mas está olhando para aquela realidade que todos os crentes poderão viver, porque vão compartilhar do reinado do próprio Cristo, que é para sempre.
A promessa bíblica é que nós reinaremos com Ele. Eu já terminei de preparar o sermão do capítulo 4 de Apocalipse. E naquele sermão, e naquela passagem de Apocalipse 4, fala sobre os 24 anciãos. Certo? Quem são esses 24 anciãos? 12 líderes, ou anciãos das tribos de Israel, e 12 apóstolos, ou discípulos de Jesus. Estão entendendo? Na realidade, essa é uma linguagem para dizer que a igreja de Jesus, a igreja de Deus, né? Que tanto a igreja do Antigo Testamento quanto a igreja do Novo Testamento, né? A igreja de todos os tempos vai estar ali sentada no trono. E esses 24 anciãos estão sentados em tronos ao redor do trono de Deus, reinando. Nós vamos desfrutar do reinado de Cristo. Tudo aquilo que o reino de Cristo pode nos trazer. A bondade eterna e a fidelidade imutável são os guarda-costas do trono de Jesus. Nessa versão da NVI está amor leal. Esse amor leal pode ser traduzido também por misericórdia. Eu não sei se alguma versão traz, misericórdia. Outras versões traz bondade. Bondade e fidelidade, né? Benignidade, ok? Então, isso tudo é isso. Isso tudo significa o que pode, o que vai estar circundando ali o trono de Jesus. Irmãos, entenda, eu não consigo pensar que esse é o tipo de coisa que vai acontecer somente lá no céu. Jesus já reina. E nós reinamos com Ele. Nós reinaremos com Ele. Mas como súditos do reino, nós já participamos desse reino. Nós tomamos parte desse reino. Por isso essa bondade, essa fidelidade que cerca o trono de Jesus, cerca as nossas vidas também, entende? Misericórdia e bondade. O Salmo 23, ele vai dizer que no versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então essa bondade, essa misericórdia, essa fidelidade, essa benignidade do Senhor realmente cercam a vida do crente. Eu não acredito em anjo da guarda, mas é como se fossem anjos da guarda. É como se fossem uma personificação dessas características. É como se a fidelidade e a bondade do Senhor fossem pessoas que estivessem ao redor dos crentes, guardando-os, de alguma forma, protegendo-os do mal. No versículo 8, então, Davi vai trazer um compromisso. Ele vai assumir, ou então vai cumprir um compromisso solene. Ele promete louvar a Deus e cumprir os seus votos. Versículo 8 vai dizer assim, primeira parte: então sempre cantarei louvores ao teu nome. E o versículo 8 vai terminar dizendo, cumprindo os meus votos dia após dia. O compromisso que Davi assume aqui é de louvar a Deus para sempre. É louvor perene. Louvor perene é louvor para sempre. Não é? O catecismo de Westminster, ele diz que o fim do homem é amá-lo e glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Não é isso?
glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Eu não sou muito favorável a todas o que consta nesse catecismo de Westminster, não é? Porque ele é calvinista, mas eu sou favorável a 98%, mais ou menos, do que está lá, e essa é uma delas, não é? Que eu não sou calvinista, nem não sou nada, nem pretendo ser, e eu não vejo muita possibilidade de mudar. Mas essa ideia, o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Você existe para isso. Na presença do Senhor há alegrias eternas. Entende, irmãos? A alegria do Senhor é o que vale a pena. Você tem alegria nessa vida, mas você terá alegria por toda a eternidade. E o homem foi criado, você foi criado com esse propósito, a glória de Deus, e desfrutar do gozo celeste que essa presença nos traz. Davi deseja fazer por todos os dias da sua vida, é louvar o Senhor e continuar louvando o Senhor por toda a eternidade. Não sei se esse é o seu desejo, né? Mas isso deveria ser o nosso desejo. E ele vai cumprir os votos, cumprindo os meus votos dia a dia. Irmãos, eu não sei, eu tenho dificuldade com essa questão de votos, já expliquei, já coloquei algumas vezes aqui, mas se alguém desejar fazer algum voto, faça. Mas não faça de forma irresponsável, porque se vai fazer um voto, tem que cumprir. Esse que é a grande questão. A gente esquece rapidamente, facilmente as benesses do Senhor, aquilo que Ele tem feito de bom para nós. Isso cai lá no mar do esquecimento muito rapidamente. Mas aqui, e aí eu vou me permitir sair dos comentários aqui, isso é uma compreensão minha, o voto que Davi está fazendo aqui é um voto de louvor. Esse voto eu acho que todo mundo deveria fazer. Senhor, eu me comprometo a te louvar. Me abençoe, cuide dessa situação, e a resposta que eu vou dar a ti em face da sua manifestação bondosa é o meu louvor. E o louvor quando? Quanto tempo? Para sempre. Em todo o tempo. Entende? Louvar ao Senhor é o melhor voto que alguém possa fazer. Eu estimulo que você faça um voto. Quando for fazer um voto, faça esse tipo de voto. Senhor, eu me comprometo a te louvar. Porque é difícil alguém abandonar ao Senhor se louvá-lo continuamente, reconhecendo quem Ele é, a sua bondade, o seu amor e o seu cuidado. Davi tem consciência de uma dívida que nunca poderá ser paga. Por isso que o louvor é eterno. Amém, irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe e nos ajude a reagirmos de forma adequada quando desafios surgirem nas nossas vidas, momentos de luta, momentos realmente que exigem de nós muita oração e aproximação de Deus. As lutas vêm para que nós possamos ir até Deus, mas também para que Deus venha até nós. Vamos ficar em pé, vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, porque temos a Tua palavra, temos a experiência desse servo Teu que aprendeu a Te amar acima de todas as coisas, a valorizar a Tua presença acima de qualquer bem ou acima de qualquer prazer dessa vida. Que possamos aprender com Davi, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, no enfrentamento
das dificuldades que passamos, ó Pai. Todos nós aqui presentes estamos passando por algum tipo de luta. Ó Deus, que isso nos aproxime mais de Ti. Que venha nos ajudar a orarmos mais a Ti. Mas também que não nos esqueçamos das bênçãos que já experimentamos pela Tua ação no passado, ó Pai. Que ao recordar essas bênçãos sejamos fortalecidos e que o nosso coração não venha se esmorecer, que não sejamos abatidos, ó Deus. Renova, ó Pai, as nossas forças, ó Pai. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua graça, ó Pai. E que ao vermos as Tuas benesses, a Tua bondade sendo manifestada, ó Deus, que nós possamos nos voltar a Ti, ó Deus, em louvor, e que esse louvor possa continuar, sejam em tempos favoráveis ou não, mas que ele seja contínuo e seja para sempre. Ó Deus, venha nos preparar para uma eternidade nos céus, onde nós viveremos eternamente em louvor a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.